Olá, bom dia. Vamos falar hoje de sofrimento. Por que sofremos? Por que existe esse espaço na vida de todos nós que nos deparamos com algum desafio profundo, né? Porque se hoje você está enfrentando um desafio, um sofrimento, e se você parar nesse espaço e meditar sobre, você vai ver que dentro do seu coração existe uma vontade muito grande, um desejo muito grande de estar no espaço de plenitude que hoje você não encontra dentro de você. E aí externamente existe todos esses conflitos, todos esses tipos de desafios que faz com que você encare eles para se curar. Você só vai passar, né, essa fase de sofrimento dentro de você, se você aceitar os desafios que está aí para você encarar eles. São inúmeros, né? Eu tenho os meus, eu tenho a minha base de sofrimento, eu sei onde o calo aperta, onde o sapato fica apertado. E com essa visão, com esse olhar, eu olho com mais discernimento os meus desafios. Eu olho para eles e falo assim, aqui é o espaço onde, se eu encarar essa dor dentro de mim, esse desconforto enorme que eu enfrento quando eu olho para todo esse movimento, eu vou encontrar ali a felicidade, a alegria, a plenitude, então eu vou. E não é fácil, não é simples e não é leve. Ela vai se tornando leve no decorrer do seu caminhar. Os desafios, eles vão ficando sutis de acordo com o seu olhar. Se dentro de você existe dor, muita dor, quando você encontra esse espaço que eu acabei de falar, é porque dentro de você existe lacunas a ser preenchidas. E esses desafios vêm justamente para você procurar dentro de você a solução. E muitas das vezes, quando a gente procura a solução dentro de nós, vai chegar externamente tratamentos para que a gente possa preencher essas lacunas. E aí sim, a gente vai estar completo e vai olhar o desafio com mais coragem, com mais discernimento, com mais sabedoria. Essa é a minha proposta aqui, falando com vocês todos os dias. É vocês se encontrar com vocês, olhar para você. Olha para você. Se você olhar para você, você vai ver quais são os seus desafios, quais são os seus propósitos? Aquele ministério. As pessoas ficam procurando propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Muitas das vezes o propósito é você se encontrar com você mesmo. É você olhar para você e ver o que você gosta. O que você não gosta. Ah, eu não gosto disso por causa disso. Se você tirar esse por causa disso, você vai ver que você adora, ama viver assim. Só que os desafios que estão ali faz com que você não se dedica, não se entrega. Eu falo muito aqui de relacionamentos, e relacionamentos de uma forma geral. A minha vida é em volta desse espaço, relacionamentos. Eu aprendi que o meu desafio na minha vida é viver em harmonia com os meus relacionamentos. Isso é um desafio muito grande para mim. Porque o meu interno é um caos. Nesse espaço, eu aprendi a olhar para esse caos. Eu aprendi a olhar e ter coragem de encarar os desafios. Mas olhar com esses desafios com sabedoria. Eu já falei aqui de espada, né? A espada de São Jorge, a espada de Miguel Arcanjo. Eu tenho muito forte esse espaço, nós temos muito forte esse espaço de pegar ali a espada e cortar a cabeça de todo mundo. Porque dentro de nós existe dor muito profunda. Existem dores. E essas dores são ressentimentos, são experiências mal resolvidas dentro da gente, que a gente, na nossa psicologia, naquele acreditar que a gente está experimentando, né, uma coisa injusta, a gente acaba projetando isso dentro da gente como uma verdade verdadeira. A gente não experimenta
as coisas que temos que experimentar com leveza. A gente cria ilusões dentro da gente. E essas ilusões são a nossa psicologia, que cria dentro da gente esses aprisionamentos, que cria dentro da gente essas lacunas, deixa uns espaços a ser preenchido com algo que é projetado de forma errada. E como é que você olha para isso? Olhando. Como é que você olha com essa visão? Poliana, eu não entendo quando você fala. Porque a nossa visão é totalmente cega nessas percepções que a gente não tem consciência. Nesse acreditar que somos vítimas da sociedade, vítima, né, do nosso espaço social. E quando você começa a olhar para você e falar, eu não sou vítima, eu estou experimentando algo que eu preciso aprender. Se está vindo essa informação para mim, quer dizer que eu estou pronta para encarar esse desafio. Aí a gente encontra esse espaço de sofrimento, porque dói demais. Por que dói? Porque dentro da gente existe uma dor. E para encarar essa dor, a gente precisa ter muita coragem. A gente precisa se desprender, né, daquelas falas que a gente projetou dentro da gente, para que a gente possa olhar a vida como ela realmente é. E é muito desconfortante. Dói muito. Dói você olhar para você. Eu falo aqui muito que quando a pessoa está pronta para resolver o problema emocional, a terapia fica fácil, fica leve. E quem é a pessoa para ir para fazer terapia é aquela pessoa que não aguenta mais sofrer. Que não aguenta mais. Eu vou lá procurar uma solução psicológica porque assim, a minha psicologia está dizendo totalmente, não estou dando conta. Eu sinto, penso uma coisa, meu externo expressa a outra e eu fico nesse contexto totalmente disfuncional dentro de mim. Então, quando a pessoa chega nesse espaço falando assim, eu não aguento mais, ela vai procurar um tratamento terapêutico. E procurar é uma coragem. Experimentar o tratamento e resolver o que precisa ser resolvido dentro de você é outra coragem muito grande. Você vai sofrer muito. Você vai se encontrar com falas, com pensamentos, com sentimentos que você projetou por uma ilusão. E é outra coragem, se desprender dessa ilusão e viver a sua vida como ela é. Você tem que se ter envolto uma coragem muito grande. E como é que você se depara com essa coragem? Porque a coragem, e todas as partes, né? Coragem, sabedoria, discernimento, disposição, tudo isso é uma parte espiritual que habita em você, que libera, né? A parte espiritual se libera para que você possa ir. Enquanto você estiver alimentando o mal, o que seria o mal? Raiva, ódio, projeções erradas, errôneas na sua psicologia, todo esse espaço de coragem, determinação, força, sabedoria, ela não vai estar disponível para você. Porque como é que a vida vai te oferecer isso? Sendo que dentro de você existem projeções erradas, pensamentos, sentimento totalmente voltado ao erro. Porque a sua percepção é errônea, a nossa percepção é errônea. A percepção do outro é errônea. Qual é a percepção certa, Poliana? A percepção da vida, onde a gente não questiona, a gente experimenta. Quando a gente para questionar, ali existe um trauma. Ali a gente fica preso a um trauma, porque a gente acredita na nossa percepção que aquela experiência, eu não sou merecedor, eu sou uma vítima. Aí danou-se. Aí o sofrimento vem, te machuca, te destrói e você se conecta. Quando você está nesse espaço onde a dor é maior, a sua vibração fica baixa, o seu equilíbrio fica baixo, você fica extremamente disfuncional na sua vida. E tudo que vem de fora te prejudica, porque você, dentro de você, está nesse caos. E as pessoas que estão com você estão justamente para fazer essa panela de pressão explodir.
E aí ela vai explodir para que você possa se resolver. Aí vai vir uma doença muito grave. Aí vai vir uma ruptura, uma separação de algo muito importante para você. Aí vai vir algum tipo de abandono, coisas muito importantes que você valoriza muito dentro de você, e isso vai ser o seu, né? Vai ser a sua pedrinha que você vai tropeçar e vai cair. E esse cair é para você levantar. Esse cair é para você ir para esse espaço onde eu não aguento mais. Eu tenho que procurar uma solução para isso. Eu não aguento mais viver dessa forma. É nesse espaço que a gente procura um tratamento. E é nesse lugar que o tratamento, quando chega, a gente consegue olhar para ele e falar, então assim vou resolver. E é o primeiro passo de muitos que você vai encontrar para limpar dentro de você o que precisa ser limpado. Não é simples. Por isso que existe uma trajetória, existe um desejar, um acreditar e não desistir desse percurso, porque você já experimentou ali a dor. Sabe como é que é? Essa dor, ela tem que ficar latente dentro de você para sempre, porque se você esquecer da dor que você experimentou para olhar para a sua vida, você desiste no meio do caminho do tratamento, dos tratamentos que vão vir. Chega um tratamento para amenizar, para dar aquele choque, né? Para dar aquela anestesia para você continuar. E aí vai vir outros tratamentos para que vai fortalecer isso dentro de você, você começar a olhar para o que você precisa olhar. Não é simples. Nada é simples quando você vê alguém falando que para resolver o seu problema é só fazer um espacinho rápido que você vai resolver. Não, você só vai começar. E muitas das vezes você vai começar, vai se destruir, porque imagine que dentro de você existem pessoas, é só para que você compreenda, existem pessoas dentro de você que precisam ser libertas. Existem energias dentro de você que precisam ser limpas, ser desprendida de você para que você possa ser uma única pessoa aqui. E todo esse espaço que dentro de você existe uma lacuna, ele vai ser preenchido por você mesmo. Porque você desejou isso em algum momento. E você não desistiu do seu percurso. Você está no seu propósito. E nesse caminhar, você vai muitas das vezes chegar movimento para você se desviar. E por isso que você não pode esquecer do porquê você está experimentando esse caminhar. Qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito na sua vida? Porque a vida vai fazer mesmo com que você olhe, né? Será que é isso mesmo que ela quer? Deixa eu mostrar. Deixa eu colocar aqui na frente dela outros caminhos para ver se ela, né, está firme e forte no caminho e no propósito da vida dela. Você é uma pessoa que sofreu muito nos relacionamentos amorosos. E em algum momento dentro de você, você desejou um relacionamento maravilhoso que você acredita que para você faz sentido. E aí chega essa pessoa do jeito que você desejou. Só que dentro de você também existem essas lacunas para ser preenchidas. E a gente projeta no outro, porque a gente ainda não curou. O nosso desejo é uma coisa, as nossas curas são outras. E aí eu vou para esse relacionamento de início top, maravilhoso, com aquela paixão, com aquele amor, com todo aquele movimento mágico, que a gente fala, poxa, agora Deus me presenteou com o que eu sempre desejei. Aí você vai para o percurso nesse relacionamento que você desejou. E aí, ao se relacionar, você esquece que o outro existe, que o outro tem desejos, que o outro tem as dores, as lacunas dele, que o outro tem também os problemas dele a ser resolvido que é dele. E junto com você, você está nesse relacionamento. E nesse percurso, existem brigas, desavenças. E eu não esqueço do meu propósito, porque eu estou nesse relacionamento. É o meu propósito, não é o propósito do outro. Eu não consigo ir para o propósito do outro.
Tem uma fala, a quem muito ser dado, muito será cobrado. Então, cada um assume a sua responsabilidade. Eu falo muito aqui, a responsabilidade é sua. Se você deseja algo, se você quer algo com muita vontade, isso já está pronto para você. Você vai para esse percurso abrindo o espaço dentro de você, liberando o espaço para que você possa ter permissão para você ter o que você deseja. Porque geralmente quando a gente deseja algo, a gente não tem permissão ainda dentro da gente, porque a gente não é merecedor daquilo. Mas quando você vai para a sua jornada com esse olhar, eu não tenho ainda permissão, mas eu desejo tanto isso, então eu vou aprender a cuidar disso, eu vou, fazer movimento dentro de mim para que isso se torne realidade. E em algum momento isso você vai receber por merecimento. Pensa nesse espaço que eu acabei de explicar para você como uma receita. Você adora comer uma comida X, só que você não sabe cozinhar essa comida. Você vai lá naquele restaurante, adora, fala, poxa, é tão gostoso, eu queria experimentar isso na minha casa, eu queria fazer isso. É só uma ilusão. Aí você vai pesquisar na internet, não é assim? Vou pesquisar na internet como é que faz esse prato, porque deve ser fácil, eu experimento, eu sinto os sabores e eu acredito que é fácil. Aí você vai lá, pesquisa, compra os ingredientes, faz. Quando você vai experimentar, você nota que não ficou igual à receita que você experimentou. E aí o que a gente faz? Desiste, não é? Ah, eu vou desistir, é melhor ir lá comprar. Só que você quer fazer aquilo, você quer receber aquele, nossa, consegui, foi simples, ou não, foi tão desafiante, eu demorei tanto para chegar nessa receita que eu nem acredito que eu consegui. É assim a vida. Você deseja ter um relacionamento amoroso, você deseja ter uma família feliz e harmonia. Só que hoje a sua família não está em harmonia, não está feliz. Você não sente sua família feliz. A sua família fala para você que ela está no caos. E aí o que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que verificar ingredientes para trazer alegria para aquele relacionamento, para aquela sua família. É sua responsabilidade. Porque é você que está acordado, é você que está percebendo, é você que está entendendo o movimento. Então você levanta e vai fazer. Você vai estudar. Vou precisar ir para uma religião? Vou. Então vou me cuidar. Vou precisar fazer terapia? Vou me cuidar. Eu vou me nutrir. Eu vou me nutrir com a coragem, com o discernimento, com a sabedoria, para quando eu estiver no espaço com eles, poder saber lidar com essa situação. Então você vai aprender para viver naquele espaço. E o que a sociedade fala? Desista. Desiste que o próximo é melhor. Desista porque a sua família você pode construir outra família. Aonde que é assim, gente? Me fale, vocês pensando dentro de você, olhando para o amor que você sente pelo seu relacionamento, pela sua família. Você fala assim, eu vou destruir a minha família porque o outro vai ser melhor. Que ilusão é essa que a vida te coloca e você acredita? Porque você está vivendo para fora, você não está vivendo para dentro. Se você olhar para dentro, você vai ver o seu amor, você vai ver a vontade que você quer estar naquele relacionamento, o desejo que há dentro de você viver em paz e harmonia com esse relacionamento. É questão de discernimento, é questão de você olhar para você e ver a verdade que habita dentro de você. Mas é mais fácil eu fugir, porque se eu ficar e encarar esse desafio, eu vou ter que transformar em mim coisas que eu não quero olhar. Eu vou ter que abandonar essas falas que habitam em mim que eu preciso transformar em outra realidade. Então é minha responsabilidade, não é responsabilidade do outro. E quando eu me transformo, quando isso se torna cada vez mais forte dentro de você, a vida se torna mágica. É aqui que entra os merecimentos, as bênçãos, os milagres, porque você está
limpando dentro de você algo. E o fora vai te presentear com o que você merece. É isso a vida. É aqui, eu olho para ela e vejo. E não é simples. Porque a vida não é simples. Você precisa estudar. Você precisa conhecer a vida. A vida está aí disponível para você estudar, entender, fuçar, esclarecer as suas dúvidas. Nem que você chegue perto de uma pessoa, eu sou assim, né? Quando eu tenho uma dúvida dentro de mim e eu não consigo compreender, por mais que eu faça meditação, reflexão, é a minha meditação, é a minha reflexão. A experiência do outro é o outro. Então, muitas das vezes eu tenho que chegar e conversar seriamente, serenamente com outra pessoa para compreender o que dentro dela é projetado, o que ela espera da vida, esse olhar dela. E aí você começa a compreender o quanto que aquela pessoa é frágil no pensamento, no sentimento. E cabe a você ser uma pessoa forte nesse relacionamento. E cobrar o outro não vai adiantar. Mas muitas das vezes é importante ter diálogos, é importante ter uma conversa, mas é uma conversa de esclarecimento. Lembre que essa conversa sempre é como se você estivesse na escola, na sala, né? E aí o professor está lá falando. E você tá ali falando com aquele professor, compreendendo aquela linguagem dele, explicando na lousa, olha, explicando a lição, e você, poxa, professor, eu não compreendo. E aí você vai perguntar mais vezes, porque eu sempre fui muito chatinha nesse espaço, né? Se eu não entendo algo, eu pergunto 10 vezes. Eu tô preocupada com a turma da escola, né? Eu tô preocupada com a sala, eu tô preocupada comigo. Eu quero entender o que o professor quer me ensinar. Eu quero entender aquela matéria para quando eu for fazer, né, a prova, quando eu for experimentar algum desafio que precisa daquele conteúdo, ou só saber resolver. Então eu tenho que entender. Então, toda vez que eu estava na escola, eu sempre fui, e até hoje, se eu estou em algum lugar e aquela fala não chega para mim que eu consiga compreender, eu pergunto 10 vezes. E muitas das vezes eu me conflito, né? Eu me coloco em situações totalmente vulneráveis, porque a outra pessoa fala, você é burra. Tem as humilhações, tem essa parte externa te provocando. Você é desequilibrado? Você tem problemas mentais? Você não está entendendo o que eu estou falando? É para desenhar? Não, não é para desenhar, é para você explicar porque eu não estou entendendo. Mas por que dentro de mim tem um conforto? Eu sei que eu preciso compreender o que o outro fala. E não tem um problema nenhum de ser humilhado nesse caminho. Não tem um problema nenhum de ser taxada como ignorante, como isso, como aquilo. Não tem um problema. O meu problema é entender o que aquela pessoa quer falar, com o que ela está expressando. Porque eu não estou compreendendo. Então, muitas das vezes, no seu caminhar, você vai se deparar com esse espaço onde você precisa entender, porque é cognitivo. Você tem uma compreensão. E dentro de você tem uma fala. Dentro do outro tem outra fala. E aí você não consegue compreender. Então, sinto e vou conversar com aquela pessoa. Fulano, eu vejo que você é isso, 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 e eu não consigo entender. Por que vai para esse espaço? Olha como é a fala. Você está com amor dentro do seu coração, você está com respeito dentro do seu coração, você está pronta para receber do outro o que ele tem para oferecer para você. Por mais que doa. Muitas das vezes a outra pessoa vai olhar para você e falar, eu te odeio. Mas aí você vai perguntar, mas por que você me odeia? A pessoa vai explicar por causa disso, disso, disso. A pessoa sabe de tudo que ela tem dentro dela. E ela vai passar para você. Porque ela te trata mal. Ela vai falar para você porque ela está nesse espaço que você não consegue compreender. Você saiu da sua mente, da sua meditação, com o seu discernimento e foi conversar com aquela pessoa para compreender o que aquela pessoa tem dentro dela. Porque dentro dela tem também a verdade, que é a verdade dela, a percepção dela. E junto com a sua percepção, e junto com a percepção da vida que você começa a observar essa dinâmica, você vai ver, poxa, tudo isso veio para que eu possa ter mais paciência ao falar com o outro. Ter amor.
Esse amor, gente, esse amor é curativo, porque quando você vai para esse espaço de amor dentro de você, você começa a olhar com o outro com amor, com respeito, com compaixão. Você começa a se colocar no lugar do outro e compreender que você é uma pessoa falha e o outro também. Por isso que a gente se encontra em espaço de sofrimento, porque a gente não vai para esse espaço de conflito. A gente quer fugir do conflito, a gente quer fugir do diálogo, a gente quer fugir do confronto. Vai existir confronto, conflito para resolver um problema. Quantas vezes eu fugia do conflito. Hoje eu não fujo, hoje eu percebo. Se eu falar naquele momento algo, não vai resolver, porque o outro está cheio de problemas. E ele está falando aquilo comigo porque dentro dele está doendo, não só comigo, mas com várias coisas que está acontecendo na volta dele. Então isso é discernimento da palavra. E se você olhar, o seu olhar com amorosidade e ver que aquela pessoa ela não está sentindo dor por causa de você, mas é porque ela não cuida do mundo dela. Então eu sou o ponto de fuga dessa fala. Então, ouvir aquela pessoa falando, aquilo que ela fala não está me doendo, não sinto dor, porque é uma dor dela, eu não tenho que segurar essa dor para mim. Fico um dia na meditação, no meu silêncio, fazendo limpeza nesse meu espaço, porque eu recebo algo do outro. Essa fala do outro com ódio, com raiva, porque está tudo dentro dele, ele passa essa vibração no falar para mim. Mas eu me encapsulo com amor e discernimento. Aí eu vou fazer limpeza, como se eu ficasse num espaço de purificação dentro de mim. Limpando do outro aquela fala que fica reverberando. Aí vou para uma meditação, vou para uma oração, para que toda aquela fala de raiva, de ódio não me penetre. Isso aqui é uma proteção. Porque eu não quero estar num espaço com o outro, machucando emocionalmente o outro. Porque eu estou curando das minhas emoções. Então, quando o outro vem com as emoções dele, eu me protejo. Então, o conversar, o dialogar é quando você está num espaço de querer resolver um problema que você não está conseguindo resolver. Você já tentou várias vezes, de todas as formas, e toda vez que você vai para campo de batalha, né, que essa fala, você se depara com dois sofrimentos, seu e do outro. Como assim, Poliana? Você, dentro de você, tem dores, traumas, feridas emocionais. O outro tem todo esse movimento também. Eu vou em um diálogo. Às vezes eu vou lá com calma, vou tentar me expor, tentar me deixar vulnerável para compreender aquele outro. E aí, quando você começa a conversar, você vê o outro, começa a acionar em você os seus gatilhos, as suas dores emocionais. E o que você faz quando você está sentindo dor? O que é normal, natural do ser humano quando sente dor? Ataca. Ele está te atacando, você sentiu a dor, acabou o seu discernimento, acabou a sua paz e tranquilidade, você começa a atacar ele também. Aqui os dois se perderam. Aqui o diálogo se perdeu. Aqui o discernimento se perdeu, acabou tudo. E você percebeu que o momento que você recebeu um gatilho, uma fala que trouxe dor em você, que ótimo, gente, aqui é ótimo para você fazer meditação e ver aonde é que você sente dor. Que fala, que palavra que adicionou dentro de você esse gatilho, é maravilhoso. Para você curar esse gatilho dentro de você. É ótimo, eu acho fantástico, porque a gente vai sentir dor, só que eu não vou agredir o outro. E eu entro em um campo de batalha com uma bandeira da paz. Toda vez quando eu entro em um campo de batalha, em uma discussão, em uma fala, em um momento em que precisa realmente ir para aquele espaço de briga, né, de guerra, eu vou com a bandeirinha da paz. E vou conversar, vou dialogar. E vejo em que momento que a pessoa procura acionar os gatilhos em mim. Isso é tudo inconsciente, tá?
Isso é tudo inconsciente. Quando você começa a ter consciência da fala do outro e dos seus gatilhos, fica mais fácil. Aí você fala, ele falou isso e doeu em mim. Só que eu não vou agredir ele, porque eu estou com a bandeira da paz. Você lembra, Poliana? Estou com a bandeira da paz. Então eu não vou agredir o outro. Só que eu sei em que momento que eu fui acionado o meu gatilho. Isso é um trabalho diário que você praticando, você vai chegar nesse espaço que eu falo com vocês. É praticar, gente. É campo de batalha todo dia. Nada que eu falo para vocês é para ficar aqui. É para ir pro campo de batalha. Você vai errar, você vai ver onde você acertou, onde você errou, vai verificar lá qual foi a sua nota naquela experiência e vai continuando, porque esse caminhar é a sua liberdade. Essa exposição com o outro é a sua cura. É a sua permissão de você ter discernimento, a sabedoria que você precisa ter para você viver uma vida mais harmoniosa com você. E com você, você vai ser harmonioso com o outro. A teoria tem que ir para a prática. E é na prática que você vai ver os erros. E você vai ver o quanto que você é falho, o quanto que você precisa melhorar, o quanto que você precisa se transformar. E aí, com esse caminhar nessa prática, você vai receber permissões, porque a vida vai falar, poxa, Poliana, nessa loucura toda que ela quer experimentar, de ir para a vida, para a batalha da vida, experimentar os erros, os desafios. Deixa eu nutrir ela com coragem, com amor, com perdão, com a determinação e a sabedoria que ela precisa caminhar para que ela possa, quando ela enfrentar um desafio maior, ela não, ela segurar a emoção. Porque eu vejo que quando termina essa jornada, essa batalha, ela vai pro canto dela e fala assim, perdão. Eu sinto muito que eu machuquei o outro. Não era a minha intenção. Mas eu senti dor quando ele falou isso para mim. Então cura em mim, Senhor, essa dor que habita em mim. Em que momento vocês fazem isso? Isso tem que ser natural. Porque a nossa jornada é única e é individual. Os seus desafios são seus. Dentro de você existem desejos, existem anseios, existe uma vontade muito grande de experimentar algo grandioso, mas que na sua vida hoje não está disponível. Por que não está disponível? Porque você precisa ter permissão, merecimento. E você só vai ter esse merecimento, essa permissão, essa bênção, esse milagre quando você realmente olhar para você. E deixar de olhar para o outro nesse sentido. Pô, o outro me machucou. Por que ele me machucou? Porque dentro de mim existe dor a ser vivida, a ser limpa, a ser curada. É por isso que a gente sofre. E o sofrimento vai ser para sempre, porque a gente precisa se curar. Hoje você está experimentando uma dor de uma coisa, um sofrimento doído dentro de você. Se você parar hoje e fazer uma reflexão nesse fala que eu acabei de falar com vocês, você vai começar a observar o quanto que você é frágil, o quanto que você precisa aprender a ser para ter, o quanto você precisa se libertar de falas, de pensamentos, de sentimento, para que você possa ter o que você deseja. E não é fugir, nunca é de fugir, é de encarar. Que o outro fuja, que o outro se despeça de você, mas você se mantém íntegra dentro de você. A gente veio aqui, nessa vida, experimentar todos esses desafios para a vida mostrar para você. A vida prova, a vida é como se fosse um teste para ver como que está você, esse discernimento. Se você gosta de algo e você desiste daquilo, por quê? Porque você ainda é fraco. Então você tem que ser forte dentro de você todos os dias. E você consegue isso. Porque a sua visão é uma visão única. Eu desejo algo
E eu tenho que trabalhar para que aquilo se torne realidade. É o meu querer, é o meu desejo. E você vai receber esse prêmio, esse presente, no momento certo. Se hoje você não está recebendo o que você merece, quer dizer que você precisa melhorar muito. Você precisa aprender muito. Você precisa cuidar muito, né? Se você acredita que você é aquela mulher top, maravilhosa, eu sou a última bolacha do pacote. E você não tem uma pessoa que contempla esse último pacote da bolacha, quer dizer que você não é merecedora desse outro parceiro, que é o último pacote da bolacha. Porque se você ter esse último parceiro, que é o último pacote da bolacha, você vai conseguir cuidar dele? Você vai conseguir respeitar ele, amar ele, com os defeitos e as qualidades que ele tem? Então é questão de perguntar para você mesmo: eu mereço ter o que eu desejo hoje? Eu tenho uma capital intelectual, eu tenho um capital físico, emocional para ter essa pessoa que eu desejo tanto? Se eu não tenho isso dentro de mim, eu tenho que aprender. Eu tenho que me transformar para ser o que eu desejo receber. Eu não recebo nada o que eu não mereço. Entende? Então, que no dia de hoje você possa olhar para você, ir dentro de você e verificar o que são os seus anseios, os seus desejos, esse espaço que você fala: poxa, se isso fosse assim, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E aí você pergunta: por que eu não tenho isso ainda? E aí você olha para o outro lado e verifica: eu preciso ser tudo isso para receber isso da vida. Tá? Simples assim. E aí você vai ver que para você ser isso, você vai ter que experimentar muitos desafios para que você possa lapidar dentro de você essas energias que estão turvas, estão errôneas dentro de você e que, por não ter conhecimento, por não ter discernimento, por não compreender isso, você acaba projetando essa falsa ilusão que é o outro. Então, que no dia de hoje você faça essa meditação, essa reflexão, esse olhar para você. E o que você deseja dentro de você já está pronto lá no futuro. Mas para isso você tem que se lapidar, se curar, se permitir receber esse presente lá do futuro. Então, no dia de hoje eu desejo que você vá para esse espaço de se encontrar com você. Não é simples, não é fácil, mas você consegue. Todos nós conseguimos o que desejamos, porque isso está dentro da gente. E que Deus esteja com você, te protegendo, te abençoando, que você possa ser amigo, né, desse Deus que habita em você. Porque a sua oração, o seu desejo, ele é nutrido todos os dias quando você senta e fala: eu desejo isso. Me ajuda a chegar nesse espaço. Me mostra o caminho para que eu possa seguir, para curar em mim, para limpar em mim o que precisa ser limpo. Essa fala, esse contato é seu com você mesmo. É isso. Grande beijo para você.